Aula 9. Exames contrastados na tomografia. Professora Maria Josiane. O que é tomografia com contraste e para que serve o exame? Então, gente, esse exame nós vamos falar sobre tomografia com contraste, ok? Essa aula, né? Essa aula nós vamos falar de tomografias com contraste, tá? Então vamos lá. A tomografia com contraste é um exame de imagem de alta resolução que permite avaliar com clareza qualquer parte do organismo, principalmente por conta do uso da substância para a formação das imagens. Desta forma, o contraste serve para detectar facilmente lesões e doenças graves com mais precisão, né? Então, o uso do contraste, né, como nós já sabemos, né, ele é usado, né, nos exames tanto de raio-x como tomografia para evidenciar, né, patologias, né? Patologias essas que não são visualizadas num exame simples, tá? Certos tecidos, órgãos e vasos sanguíneos do corpo só são evidenciados pelo exame a partir da administração do contraste, né? Então existe aí pequenos vasos, né, grandes vasos, algumas patologias, né, que têm a mesma densidade, né, de alguns órgãos, que não dá para definir o que é o que, né? Então só a partir aí da injeção do contraste que a gente consegue evidenciar essas partes, né? Deixar elas em evidência. Então só a partir da administração do contraste que nós conseguimos visualizar essas regiões e o médico consegue dar um diagnóstico preciso, ok? Além disso, o que muitos pacientes não sabem é que o uso do contraste em exames de imagem não é obrigatório, apenas uma recomendação médica a depender da necessidade clínica, né? Então, não é porque um paciente chega lá na clínica, chega no hospital ou chega no seu local de trabalho que você vai injetar um contraste nele ou tem que fazer uma parte com contraste, não. Tá? Normalmente esse tipo de exame é um exame, né, já com uma recomendação médica, né? Às vezes já vem o pedido, né? Se não tiver no pedido, o médico radiologista que dá o laudo do exame, ele pede, né, para poder fazer a parte com contraste, né? Porque talvez ele viu alguma coisa que ficou indefinida para ele, né? Aí ele pede a parte com contraste. Então, não é todo paciente que faz, tá? Então, a pessoa não é obrigada a fazer, tá? Não é de uso obrigatório. Normalmente é uma indicação médica, tá? Às vezes, se o paciente se negar a fazer, ou o paciente é um paciente que tem algum risco alérgico, né? O paciente não vai fazer devido a isso, né? O médico vai procurar um outro tipo de exame complementar, uma outra forma para poder, né, conseguir um diagnóstico preciso daquilo ali, daquela patologia. Como é feito o exame de tomografia? Como é feito o exame de tomografia com contraste? Então vamos lá, né? Um passo a passo aqui para vocês, ok? Como é feito o exame de tomografia com contraste? A tomografia com contraste é um exame totalmente indolor, ok? O paciente pode sentir um leve incômodo ou desconforto no momento da aplicação do contraste, sensação de calor ou um gosto amargo na boca, especialmente se for administrado via intravenosa, mas não é doloroso, né? Então a pessoa vai sentir o quê, né? Normalmente, vamos lá começar do início, né? Do início, o paciente vai trocar de roupa, tirar as roupas que contêm metal, né? Vai vestir um avental, você irá deitar ele, né, na maca,
onde que fica localizado na tomografia. O que o paciente, você irá realizar a parte simples do exame do paciente sem contraste. Se já tiver a indicação de contraste, o técnico de enfermagem já pode pegar o acesso, já pode deixar o paciente já preparado com o acesso, tá? Aí você vai fazer a parte simples e depois a fase com contraste, tá? Então, o que ele vai sentir? Ele só vai sentir, né, a hora que o paciente, que o técnico de enfermagem vai pegar o acesso dele, né, que vai aplicar, vai pegar a veia do paciente, vai poder injetar o contraste, tá? Sentiu só aquilo dali, tá? O que ele pode vir de algum incômodo do contraste, ele pode sentir aí, né, essa sensação de calor pelo corpo e pode sentir um leve amargo na boca, lá na garganta. Tá? Isso aí normalmente, isso aí é normal acontecer, tá? Além de administrado na veia do paciente, o contraste também pode ser aplicado via oral, retal ou vaginal, a depender da recomendação médica, tá? Então, pode ser administrado por essas vias aí, como vocês já sabem. No exame de tomografia computadorizada, o tipo de contraste mais utilizado é o contraste iodado, ok, gente? Então, nós já sabemos aí que na tomografia o tipo de contraste mais utilizado é o contraste iodado, né? Normalmente é usado mais o não iônico, né? Que é o que tem menos contraindicação de reações alérgicas, né? Hidrolisado, que pode ser mais absorvido mais rápido pelo nosso organismo, né? Após a aplicação de contraste, o paciente é posicionado dentro do aparelho de tomografia de acordo com a área do corpo a ser examinada. O aparelho tem um formato de círculo com uma abertura no meio, onde o paciente é inserido em cima de uma maca, né? Então o paciente é deitado, tá? Normalmente em decúbito dorsal, né? Vai depender da região onde ele irá realizar, qual parte do corpo que ele irá realizar a tomografia, né? Se é tomografia do crânio, se é do abdômen, se é do tórax, perna, braço. Normalmente as posições que ficam mais ou menos lateral, tipo decúbito ventral meio obliquada, é quando vai fazer da mão, né? Que ele tem que esticar o braço acima da cabeça, né? Ou do punho, cotovelo, mas as outras regiões normalmente é em decúbito dorsal, ok? Aí tá a imagem do aparelho, tá? Na internet vocês encontram vários tipos, né, e fotos de aparelhos, tá? Inúmeros deles. Varia muito da marca do aparelho, varia o aparelho, o software, né, do aparelho varia muito de cada marca, tá? No mercado aí nós temos inúmeras marcas de aparelhos de tomógrafos. Então o paciente vai ficar dessa forma aí, tá, gente? Deitado. Aí vai depender, né, da região anatômica que você irá realizar o exame, né? Se ele vai ficar com a cabeça voltada por dentro ou seus pés, tá? Posicionou o paciente, você vai colocar o raio central no seu devido lugar, né? Cada local, cada região anatômica tem o seu raio central, tá? Você irá colocar o raio central. Se for, normalmente estamos falando, como nós estamos falando de exame com contraste, então o acesso do paciente já vai ter pego, né? Já vamos fazer a parte simples, fazemos a parte simples do exame, que é a fase sem contraste, e depois a parte com contraste, tá? Ao iniciar o exame, o aparelho emite uma quantidade controlada e segura de radiação que atravessa o corpo do paciente de um lado para o outro para formar as imagens, né? Então a tomografia ela dispara um feixe de raio-x, né, que passa por todo o corpo, tá? Ele tem ali
a sua sistemática, né, do aparelho, né, capta, né, essas imagens e manda diretamente para o computador, tá? Eu não sei se vocês já viram essa parte aí, tá? Essa parte de tomógrafos, né, como que funciona, mas é interessante vocês saberem como que funciona também, tá? Que é muito tranquilo também de entender. Então, é como se cortasse o corpo em fatias bem finas, tá? Pegasse ele e cortasse em fatias bem finas. É essa a lógica da formação da imagem da tomografia, né? Então, deitou o paciente, você posicionou ele, o raio central, ele já está com acesso, tá? Aí nós vamos iniciar o exame, né? Se faz uma varredura inicial do paciente, né? Que é chamado de topograma, né? É como se fosse um raio-x do paciente, tá? É feito um topograma do paciente, né? Ou scout, tanto pode ser chamado dessas duas formas, né? Aqui no scout ou topograma, você vai definir, né, a sua de onde aonde que você vai pegar, né, os cortes no exame, né? Eu vou fazer uma tomografia de crânio aqui, por exemplo, né? Me apareceu aqui o topograma. Aí eu quero pegar aqui da base do crânio, tá? Da base do crânio até o topo do crânio, né? Ou seja, eu vou pegar o crânio total, no todo, tá? Então, esse eu defini, e aqui vão ser feitos os meus cortes, tá? Aqui vão ser feitos os meus cortes. Na hora que eu der OK, vai disparar a radiação e vai ser feitos os meus cortes dessa base até o topo, ok? Aqui eu defini no topograma, as minhas imagens irão sair assim. Não ficou muito bem definida, gente, porque eu não encontrei umas melhores na internet, tá? Mas dá para vocês entenderem aqui, tá? Que são cortes axiais, tá? São cortes axiais. Então vão ser formados esses tipos de exame, né? Aqui são exames sem contraste, né? A parte simples. Nós estamos ainda na parte simples. Realizei toda a parte simples, né? Aí vamos lá. Durante a captação das imagens da tomografia com contraste, que dura poucos minutos, é recomendado que o paciente permaneça imóvel e na posição indicada pelo técnico de radiologia. Em alguns momentos, a depender da região do corpo a ser analisada, pode ser necessário segurar a respiração por alguns segundos, né? Então, o paciente tem que ficar imóvel, tá? É como se fosse um raio-x mesmo. Se ele mexer, se ele respirar mais fundo ou qualquer coisa assim, vai aparecer, vai tremer a imagem, não vai ficar legal. É tanto que pacientes, né, pós-traumáticos, às vezes eles chegam muito agitados, muito inquietos, tá? Tem que imobilizar o paciente, né? Às vezes é muito complicado imobilizar esse tipo de paciente, porque ele está inconsciente, ele não está sabendo o que está acontecendo com ele, né? Então, às vezes tem que colocar acompanhante para poder segurar, né? Porque é um exame, ele é rápido de se fazer, né? Os cortes são muito rápidos, então é questão de segundo, mas tem que ter, né? Ter essa imobilização. O paciente tem que ficar parado, né? Pelo menos durante o corte, né? Ele tem que ficar parado, porque senão o exame não vai ficar legal. E vai ter alguns momentos, né? Igual às vezes tomografia de tórax, tomografia de abdômen total, pede-se para o paciente respirar fundo e segurar, né? Ficar com o peito cheio de ar para a gente pegar toda a extensão do tórax e pegar o abdômen insuflado, ok? Então, no mais, é isso. Em geral, o paciente fica sozinho dentro de uma sala específica para a realização do exame. Porém, está sendo a todo momento observado pelo técnico ou pelo médico, que podem ouvir e falar com o paciente caso surja qualquer desconforto, na dúvida, durante a realização do exame, né? Então, o paciente normalmente ele fica sozinho dentro da sala na hora da realização do exame, exatamente por conta da radiação, né, gente?
a gente evita que alguém fique dentro da sala exatamente para não tomar radiação desnecessária. Só quando às vezes o paciente é uma criança, né, que não fica quieta, às vezes é um paciente que a gente tem que mobilizar, tem que segurar, né, é um idoso que não consegue se conter, né, às vezes é somente nesses casos que fica alguém dentro da sala. Mas no geral, paciente tranquilo, normal, não precisa ficar ninguém dentro da sala para acompanhar. O paciente vai ficar sozinho, mas ele será monitorado a todo momento, tá? Lá da sua sala, lá da onde que você estiver com o monitor, né? Você vai poder ver através do vidro, tá? Normalmente tem um vidro bem grande que vai estar na sua frente. Você vai estar vendo o paciente. Você tem dispositivos, né, na tomografia que permite você falar, né, com o paciente dentro da sala. Você apenas aperta, né, e conversa como se estivesse lá dentro da sala. Pode perguntar: tudo bem? Está sentindo alguma coisa, né, durante o exame? Prende a respiração, só mais um pouquinho. Às vezes criança, né, você pode ir acalmando a criança, conversando com ela, explicando, até fazer o exame, né, até finalizar o exame. Você pode ouvir o paciente também, tá? Às vezes o paciente começa a reclamar: eu estou sufocando, que tem uns pacientes claustrofóbicos, né? Que não suportam, às vezes, um ambiente muito fechado, a pessoa fica ali um pouco imóvel, né? Tem pessoas que se sentem mal, isso é normal, tá? Então, às vezes a pessoa: me tira daqui, não estou querendo ficar aqui. Aí você consegue escutar ela, tá? Você consegue escutar, consegue acalmar a pessoa através da sua sala, do seu comando. Aqui, gente, é uma imagem, tá? Aí a sua imagem simples, sem contraste, vai ficar assim, tá? É um corte axial, onde nós podemos ver, né, algumas partes anatômicas. Eu não vou dar partes anatômicas detalhadas aqui não, tá? Porque isso cabe à anatomia. Então aqui nós podemos ver toda a massa cefálica, podemos ver ventrículos, né? Aqui os seios frontais, né? Essa parte escura aqui, os seios frontais, calota craniana, né? Então podemos ver toda a extensão do cérebro, alguns sulcos, né? Aqui, ok, beleza. Ficou bonitinho, não ficou tremido. Aqui nós já temos, né? Cortes com contraste, né? Com injeção de contraste. Aqui nós podemos ver, né, que é uma fase, é o mesmo crânio, tá, gente? É o mesmo crânio, só que esse aqui foi uma fase arterial, né? Assim, quando você injeta o contraste, foi uma fase arterial, né? Já esse aqui já foi uma fase mais tardia, tá? Que você vê que o cérebro já tá bem, absorveu muito mais contraste, tá vendo? Então nós podemos observar que esse hemisfério aqui do cérebro, ele captou mais contraste do que esse, né? Então possivelmente tem alguma patologia aqui, tá? Tem alguma coisa aqui que não está normal. Mas essa é a diferença, né? Vocês podem ver que aqui está todo cinza, né? Todo tom de cinza. E aqui nós já temos algumas veias e artérias já bem delineadas devido ao uso do contraste. Aqui é um abdômen, tá? Um corte axial também de abdômen. Transversal, tá, gente? O pessoal fala. Nós usamos o termo axial, é muito comum. Então aqui nós temos o abdômen, né? Essa parte escura, que é toda a gordura, né, abdominal. Aqui também a gordura visceral. Temos aqui a parte do fígado. Temos aqui o rim esquerdo, aqui o rim direito. Sempre a imagem, quando você vê ela de frente para você, tá? É o contrário. O seu lado direito é o lado esquerdo do paciente, e o seu lado esquerdo é o lado direito do paciente, ok, gente? Dá para nós vermos aqui uma parte do ureter aqui, uma parte do intestino já começando aqui a entrar. Então aqui nós já vemos um outro tipo de imagem, né? Uma imagem que me define melhor as estruturas, né? A partir do meio de conduzo, do meio de contraste, né? Eu já estou vendo os rins aqui já filtrando contraste, né? Aqui pegando o ureter cheio de contraste, aqui a artéria cheia de contraste. Nós temos aqui a
vértebra, viu, gente? Da lombar, já iniciando aqui. Um finalzinho da costela, tem todo o fígado, né? Algumas veias aqui do fígado já definidas, né? A veia portal, né? Algumas gorduras viscerais, né? Então o exame já fica muito mais claro, né? Como se desse uma clareada no exame, né? Já fica muito melhor de se visualizar qualquer tipo de cisto, tumor, massa que tivesse ali, qualquer obstrução, a gente conseguiria definir muito bem. Aqui já é um corte diferente, tá? É um corte coronal, tá? Onde às vezes é usado para definir localização, a gente usa mais para visualizar, localizar alguma massa, né? Algum cálculo. Então é mais para vocês conhecerem mesmo e ver como que fica, né, mais definido, né? As artérias, os rins filtrando, né, chegando aqui na bexiga. Aqui vocês podem ver perfeitamente, que é uma imagem 3D, vocês veem como é que fica bonita, né? Quando se usa o contraste, ela fica bem definida, né? Nós já podemos ver aqui o rim filtrando, né? Os casos renais, aqui o ureter descendo até a bexiga, né? Aqui a bexiga já enchendo. Então, normalmente é um exame muito usado, né, em urotomografias, tá? Para se ver mais região dos rins, tá? Tomografia com contraste é perigoso? Quais os efeitos colaterais do contraste, né, gente? Então, recapitulando, vamos pegar lá do início, né, antes de eu entrar nessa parte aqui. Fizemos lá a parte simples, né, que eu mostrei para vocês a diferença no crânio lá, né? Então fizemos a parte simples, ok, o paciente não mexeu, ficou bonitinho. O paciente já com acesso, né? Aí a partir daí eu vou fazer a minha parte com contraste, tá? A minha fase com contraste, que é chamada normalmente a fase arterial, que é a primeira fase, né? Na maioria dos tomógrafos, né, nós utilizamos a bomba injetora, tá? Que é a bomba injetora que vai definir o momento exato de injetar o contraste, tá? Assim que você aciona o raio-x na tomografia, a bomba injetora ela começa, né, a injetar, né, e a partir daí já começa a ter os primeiros disparos, né, da radiação. Tá? E vai fazendo os cortes até finalizar, né? E nisso aí o contraste já foi todo injetado, tá? Normalmente essa é a fase arterial que a gente fala, tá? Mas quais são as outras fases, professora? Olha, as outras fases tem, vocês podem até pesquisar depois que vocês quiserem entender melhor, tá? Tem fase portal, né, fase tardia, fase portal, fase pancreática, né? Então tem N outras fases aí, tá? Então realizamos, né, a fase arterial, beleza, né? O exame ficou ok, não tivemos nenhum problema, o paciente não mexeu, né? As imagens deu para mim definir com contraste perfeitamente, né? Delineou toda a região, todas as estruturas anatômicas que eu necessitava, ok. Aí você vai conversar com o paciente, ver como que está o paciente, ou o técnico de enfermagem, né, vai conversar com o paciente, dar as recomendações para o paciente, né, após o uso do contraste, e pronto, finalizamos o nosso exame. O paciente vai trocar de roupa e vai ser liberado, tá, gente? Então é muito tranquilo, é um exame muito tranquilo, muito fácil de se realizar, tá? Eu só achei interessante mostrar para vocês entenderem aí, né, essa diferença, né, da fase sem contraste para a fase com contraste. Então vamos lá. Tomografia com contraste é perigoso? Quais os efeitos colaterais do contraste? Nós já vimos um pouco sobre isso, mas eu vou dar uma recapitulada. Como qualquer outro medicamento, o contraste também oferece riscos e pode causar reações adversas. Porém, são raros os casos de pacientes que apresentam efeitos colaterais graves, como dificuldade para respirar,
após realizar uma tomografia com contraste ou qualquer outro exame de imagem, né? Então, nós já sabemos, né, que ao utilizar esse meio de contraste, né, esse tipo de contraste que a gente usa, que é o contraste iodado, nós podemos causar algumas reações diversas no paciente, né? O paciente pode apresentar algumas reações diversas. Reações graves ao uso do contraste ocorrem em somente 0,01% dos casos, né? Ou seja, muito raro acontecer, mas pode acontecer, né? Então a gente tem que estar preparado para o pior. E até mesmo efeitos colaterais considerados leves, como náuseas, vômitos, urticárias, dor de cabeça, são incomuns, tá? Não é comum o seu paciente sentir esse tipo de coisa, tá? Então, por quê? Porque normalmente nós já temos um protocolo na empresa, né? Um protocolo do paciente já vem com preparo, né? Que eu vou explicar aqui mais para frente. E vamos lá. O mais comum é que surjam reações momentâneas e passageiras, como sensação de calor pelo corpo ou queimação, tá? Isso é normal. Não vou dizer que é normal, mas é comum, né? É mais comum, né? Normalmente o paciente vai falar: eu tô sentindo um calor. Aí você vai falar: não, pode ficar tranquilo que é comum isso acontecer. Coceira, tá? Também é comum, tá? A pessoa começar a sentir, ou depois sentir uma coceira, também é comum. Leve aceleramento dos batimentos cardíacos, tá? Também é comum, mas vocês têm que estar atentos, tá, a todos esses tipos de reações. Vontade de urinar frequente ou alteração na cor da urina. Gosto ruim na boca, normalmente eles vão falar que está sentindo um gosto amargo, tá? Também é comum. Como saber se tem uma alergia a contraste? Não existe um exame específico para determinar se um paciente possui alergia a contraste, porém, algumas pessoas são mais propensas a apresentar alergia após a aplicação da substância, como pacientes diabéticos, cardiopatas ou com problemas renais, né? Então, esses são pacientes aí mais propensos, né, a ter um tipo de reação alérgica, né? A gente às vezes pergunta também o paciente que tem reação, que tem alergia a camarão, né, ou algum peixe de água salgada, que normalmente esses peixes, né, esses frutos do mar, eles têm uma quantidade de iodo grande, né? Então, se a pessoa já tem alergia a frutos do mar, normalmente ela vai ter algum tipo de alergia ao iodo também, né? Então, normalmente a gente pergunta isso exatamente por causa dessa essa quantidade de iodo que existe, né, nos frutos do mar. Então, não existe, né, gente, um exame específico. Você tem que fazer uma anamnese do paciente e se precaver, tá? Para evitar ao máximo quaisquer reações adversas com o uso da substância, é feito um preparo especial para a tomografia com contraste. Geralmente, o radiologista realiza um questionário com o paciente para descobrir se ele possui alguma alergia ou problema de saúde que pode ser afetado pelo contraste. Depois disso, a depender de cada caso, pode ser indicado um preparo antialérgico para a tomografia com contraste, para reduzir o risco de reações adversas após o exame. É o que nós fazemos, né? Lá onde que eu trabalho, nós já pedimos a todos os pacientes, com quadros clínicos ou não, nós já pedimos a todos os pacientes que vão realizar exames com contraste, que façam o preparo, que já venha com o preparo, né? Só para a gente poder garantir não ter nenhum problema durante a realização do exame. Dúvidas comuns. Quanto tempo de jejum para fazer a tomografia de contraste? Em geral, é recomendado jejum de 6 horas, no mínimo, para a realização da tomografia com contraste, independente da região do corpo que será examinada, né? Então, a gente já pede um jejum de 6 horas
O paciente vai realizar uma tomografia com contraste, nós já pedimos o jejum, independente se vai ser do crânio, se vai ser da perna, né? Por quê? Porque se ele tiver, né, uma reação e fizer vômito, por exemplo, igual eu já falei, ele não vai ter nada no estômago para vomitar, né? Então vai evitar uma bagunça, vai evitar danos maiores, né? Quanto tempo dura o efeito do contraste? O efeito do contraste no organismo costuma durar em média de 2 horas após a realização do exame. Além disso, na maioria dos casos, a substância costuma ser eliminada naturalmente pela urina em até 24 horas. Então, o seu organismo ele vai absorver o contraste, né? Ele tem esse tempo para absorver esse contraste dentro de 2 horas. E depois dessas 2 horas ele vai começar a eliminar esse contraste, né? Por via natural, né? Que é na urina. Quem não pode fazer tomografia com contraste? O exame de tomografia com contraste não apresenta contraindicações. Qualquer paciente pode realizá-lo. Porém, algumas pessoas, como gestantes, asmáticos ou alérgicos, precisam ser avaliadas com mais atenção pelo radiologista e, se necessário, realizarem o preparo antialérgico antes de utilizar o contraste, né? Então, nós já sabemos que gestantes não realizam exames que emitem radiação, exatamente por conta do feto, né? Para não afetar, né? O bebê, né? E esses tipos de pacientes aí, né, que podem ser propícios a ter uma reação, né, durante o exame, uma reação que possa vir trazer complicações, né? Então é analisado ou até mesmo passado, né, um antialérgico para esses tipos de pacientes. Vamos lá. Fiz uma tomografia com contraste, posso amamentar? Para mulheres que estejam amamentando e realizam a tomografia com contraste, é recomendado suspender temporariamente a amamentação por 48 horas. Isso porque estudos já mostram que o contraste pode se estabelecer no leite materno nesse período e ser transmitido para o bebê. Então fica esse questionamento: eu estou amamentando, eu posso fazer uma tomografia com contraste? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas você vai ter que saber que você vai ter que resguardar aí um tempo de 48 horas para você voltar a amamentar o seu bebê, né? Porque senão ele pode, né, acabar absorvendo aí esse contraste através da amamentação, né? Então tem que ter esse cuidado de suspender aí durante esse tempo, tá? Então, gente, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como que é a tomografia com contraste. Tá? É um exame muito simples de se realizar, tá? Mas é um exame que tem seus protocolos a seguir, né? Como todo exame, né? Então vocês já sabem, né, que a tomografia com contraste, assim como raio-x contrastado, todo exame nós fazemos uma parte simples, né? Uma parte sem contraste e uma parte com contraste, tá? Só que na tomografia existem fases com contraste, né? Existe fases, a fase arterial, existe a fase tardia, quando nós falamos de região dos rins, né? Que é uma fase onde o rim já já está secretando o contraste, né? Já a bexiga já está enchendo de contraste, então a gente quer ver a funcionalidade dos rins, né? Para cada parte do corpo, cada região anatômica, né, existe um protocolo, tá? Então normalmente a gente aprofunda mais nesses protocolos quando você faz uma especialização em tomografia, ok? Mas o básico é isso daí mesmo, tá, gente? Quando vocês forem trabalhar num setor de tomografia, normalmente é feito, né, um treinamento antes, tá? Então normalmente você vai ser treinado antes para você
está atuando naquele setor ali, tá? Ou você já tem uma especialização, tá? Mas sempre é feito um treinamento, porque cada local de trabalho que você vai, cada clínica, cada hospital, é um aparelho diferente, é uma máquina diferente, né? É um software diferente. Então, você vai encontrar aparelhos de várias marcas, softwares de todos os modelos, né, diferenciados. Então, cada aparelho tem o seu protocolo, né, particular. Então, eu não vou chegar aqui e explicar o protocolo que eu trabalho, que vocês amanhã ou depois podem trabalhar com outro tipo de aparelho e vocês irão ficar perdidos, né? Não vão compreender o que eu falei, o que eu expliquei. Mas o básico é isso aí, tá? Pelo menos para vocês terem uma noção, né, de tomografia com contraste. Temos que ter os cuidados, né, quando administrado o contraste iodado, né? Sabemos que existem mais de uma via de administração, né, intravenosa, oral, vaginal, retal, né? Sabemos aí que tem que ter um protocolo de preparo para o paciente, né? E sabemos aí dessas fases, né, com contraste. Mas é isso aí mesmo, viu? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nós estaremos tirando aí no fórum, tá? Muito obrigado, bons estudos para vocês e até mais.